Voltando então com Conversa de Peso de hoje com meu amigo, né? Colega também, estamos sempre nos juntos, encontrando em tudo na que é mesma goleira. Arena, Beira-Rio e muitas vezes pelo Brasil também, em alguns lugares. Felipe Nabinger, no primeiro bloco, contou um pouquinho da sua trajetória pessoal, né? Essa ligação com o São Leopoldo, natural de São Leopoldo, 27 anos morando aqui, hoje está residindo em Porto Alegre junto com a Nanda. A Nanda, ela é jornalista também, né? Isso. Ela se formou onde, Felipe? Ela se formou, ela é da região central do estado, sim, e se formou pela Universidade de Santa Maria, né? Sim, então, também até curioso, né? Um pouco da vida hora pessoal. trazer ela aqui para ela contar um pouquinho da história dela. Pode ser, seria bacana. Aliás, a gente estava falando no outro bloco sobre a entrada na Gaúcha, sim, como estagiário. No Grupo RBS eu ainda passei pela agência RBS, que é um braço do grupo, da Zero Hora, mais propriamente, fica na redação de Zero Hora, mas alimenta, é uma espécie de curadoria de notícias para o grupo. Correto. Então a gente faz esse processo. Eu trabalhei 2 anos nesse setor e voltei para a Rádio Gaúcha aí como contratado para auxiliar na produção como produtor da Olimpíada de 2012, depois Copa do Mundo como repórter. Mas até antes de falar um pouquinho mais da Copa do Mundo, durante esse tempo de Rádio Gaúcha, eu co-apresentei um programa do qual eu fui produtor, que era o Show de Bola, nos sábados à tarde, né, que era um programa que misturava futebol e cultura, com o Zé Alberto Andrade, que eu considero também um dos meus padrinhos na profissão, sempre me deu muita força. E aí, eu e o Zé Alberto Andrade, por vezes, a gente fazia programas externos. E havia patrocínio de uma concessionária de automóveis, que começou em Santa Maria, mas tem em Porto Alegre, enfim, se espalhou pelo estado. E aí, um desses programas a gente foi fazer em Santa Maria. E eu lembro que eu ajudava a produção, né? Eu era co-apresentador, mas mesmo assim estava inserido ali naquela produção e entrei em contato com a Gaúcha Santa Maria, onde trabalhava a Nanda, que eu não conhecia. Era o estilo. E ela me atendeu e disse, olha, preciso de ajuda, preciso de algumas bandas, me indicar. Achou bonita a voz, já. O programa é assim, é assado. E ela tinha conhecimento disso, até porque havia programas similares na própria Gaúcha de Santa Maria. Ela, vou te indicar fulano, ciclano, beltrano, e me auxiliou com esses contatos. E como a gente já tinha feito algumas outras vezes e convidado profissionais de lá para ter essa integração, e sem nenhum tipo de interesse, juro por Deus, eu convidei ela e também legal, o Daniel Fraga, que na época trabalhava lá. E eles foram ao programa e lá eu conheci ela. Então, nessa concessionária de automóveis em Santa Maria. O curioso é que a gente não tem automóvel, a gente não tem carro. Mas, enfim, aí nos conhecemos, batemos um papo, depois trocamos contatos. E aí ela veio para Porto Alegre, acabou saindo do Grupo RBS e veio para Porto Alegre, logo já entrou no Grupo Record, na Rádio Guaíba. Sim. Ela entrou primeiro, né? E eu seguia na Gaúcha, ela estava na Guaíba, a gente chegou, ela alugou um apartamento, eu tinha o meu apartamento, mas a gente passava mais tempo junto, aí eu cheguei e disse, olha... uma troca de figurinhas. Aí eu disse, olha, de repente vamos juntar esses custos que a gente tem e vamos morar junto, legal, né? Então aí a gente começou e foi tudo muito rápido. Foi tudo... E aliás, agradeço também a minha professora de alemão do Instituto Rio Branco, onde estudei em São Leopoldo, porque ela tem uma tatuagem de uma letra de música em alemão no braço. E é uma música que não é uma música alemã. Essa cantada eu não conhecia. O cara traduziu uma tatuagem alemã para ganhar a menina, é interessante. É que a gente estava conversando e eu uni algumas palavras e eu entendi. Porque por ter estudado alemão no Instituto Rio Branco, que é da rede sinodal, eu tinha alguma noção. E ela tinha me dito que gostava muito do Vitor Ramil. E ela, na verdade, tatuou uma letra que é em português, do Vitor Ramil, em alemão. Né? E aí eu olhei assim e eu vi que era Nau da Loucura no Mar das Ideias, que é um trecho do Joking, né? Então eu falei, ela olhou para mim, arregalou o olho e disse... Como assim? Nunca ninguém entendeu essa tatuagem. Eu disse, não, é a letra do Vitor Ramil. É interessante que hoje está em moda, enfim, principalmente as meninas, tatuar palavras em japonês, né?
Mas daí, como estava em alemão, facilitou para o Nabinger. Japonês já não é a minha praia, o alemão eu entendo alguma coisa. Mas aí a gente começou essa história e essa parceria. Acabou que eu saí do Grupo RBS, tive uma curta passagem pela Rádio Bandeirantes, também me abriu as portas ali, foi muito bacana, mas surgiu uma proposta superior, melhor, do projeto da Guaíba. Poxa, uma gigante do estado também. E no dia 1º de abril de 2016... Que não era uma mentira. Não era mentira. Dia 1º de abril de 2016 eu comecei a minha trajetória na Guaíba. Né? Então, e aí, entre aspas, a coincidência de estar ao teu lado a Ana Biler. Exatamente, claro, em setores ela trabalhando no geral, depois ela veio até fazer a reportagem de torcida, que ainda faz, dependendo da escala, as meninas, ela, Camila Diesel, se revezam na reportagem de torcida, acabou entrando um pouquinho nesse mundo também do jornalismo esportivo, mas ali a gente começou, deu essa coincidência, fechou o projeto e hoje em dia eu estou lá na Rádio Guaíba. Se na Rádio Gaúcha o momento mais marcante foi ter participado em loco de uma sede de Copa do Mundo, que foi a Copa do Brasil, a gente fala Copa do Brasil que é até esquisito, né? Mas a Copa no Brasil, em 2014, eu fui o setorista da sede de Manaus. Espetacular. Acompanhei o primeiro jogo em Manaus foi entre Inglaterra e Itália. Foi um baita jogo. Aliás, o jogo não foi tão bom, eu confesso. Mas teoricamente era. Mas dois gigantes, né? 2 campeões mundiais. Tecnicamente não foi muito bom. Mas pela grandeza de tudo que estava acontecendo ali. Depois ainda teve Croácia e Camarões, que era do grupo do Brasil. O jogo que fechou, que era o menos importante, Suíça e Honduras, a vitória da Suíça. E talvez o jogo o melhor jogo, tecnicamente, e também um grande jogo, Portugal e Estados Unidos, né? Com Cristiano Ronaldo, com Nani, com, enfim, diversos jogadores ali que a gente teve a oportunidade de, na zona mista, entrevistar, o Varela, o próprio Nani, alguns jogadores, é claro, de outras seleções a gente tentava, mas na própria Croácia, alguns jogadores acabavam que falavam alemão. Eu sei alguma coisa de alemão, mas não falo, né? Não é fluente. Então tu chegava ali, sei lá, num Olit da vida e perguntava em inglês, né? Posso fazer uma pergunta? Aí respondia just Deutsch. Olha só. Aí se eu soubesse um pouquinho mais, já tocava. Mas aconteceu, né, principalmente com a seleção portuguesa, até pela questão da língua, da gente poder aproveitar esse material. O próprio Cristiano Ronaldo concedeu uma mini coletiva, porque ele passou na zona mista, só que o assessor de imprensa de Portugal priorizou as rádios portuguesas, né? Então a gente foi meio na carona e apenas 3 perguntas. Foi o último a pensar, claro, era a grande celebridade da tarde e noite lá em Manaus. Os jogos eram um pouquinho mais tarde em relação aos demais, eram às 5 da tarde. Mas foi uma experiência incrível, eu sozinho lá representando a Rádio Gaúcha, com o microfone da Rádio Gaúcha ali, então tudo que eu fizesse eu estava representando o grupo. Foi algo que eu agradeço muito ao Grupo RBS por ter me dado aquela oportunidade. Acabou que depois, por algumas divergências, essa história teve um ponto final, né, lá no Grupo RBS, e aí fui para Guaíba, onde que eu posso destacar de cobertura até agora, nesse 1 ano e pouco, recente, um tempo curto, né, de Guaíba, foi a cobertura da tragédia do avião da Chapecoense, em que eu passei uma semana em Chapecó. Eu acho que ali foi o momento mais difícil assim da minha carreira. Porque uma situação para nós jornalistas é tu cobrir um grande evento, né, uma grande conquista, ou viajar para algum lugar, né, onde tem algum grande momento do esporte. Outra, era algo marcante, sem dúvida nenhuma, mas era uma tragédia, né? Tu tava, ao mesmo tempo que tu tinha que passar a informação jornalística do fato, tu estava mexendo com a emoção, com sentimentos, enfim. Eu creio que deva ter sido uma carga, até mesmo emocional para ti também, né, Nabinger? Bem complicado conseguir conciliar esses dois lados. O lado profissional, que tem que ter nessa hora e dar informação de tudo que está acontecendo, mas a gente é humano, né? Então, viver tudo isso, e como tu disseste, passou uma semana envolvido com toda essa situação, deve ter sido um pouco complicado. É que, Jairo, ali a gente coloca em prova aquela questão do o jornalista não pode se envolver
Não pode. E o que mais a gente viu ali foi nossos colegas se emocionando, chorando no ar e eu acho que... O lado humano do jornalista. Eu acho que isso aí tem que ser respeitado também. É porque é muito individual isso, né, Nabi? E eu recebi um feedback dos ouvintes positivo sobre a forma como a gente lidou com esse assunto. Então eram parentes, aliás, até... alguns deles se emocionando, outros muito fortes, como a dona Ilaides, a mãe do Danilo, quem foi engraçado. Na hora de ir embora, eu abracei ela e disse muito obrigado. É curioso tu falar isso para alguém num momento como aquele, mas ela era uma fortaleza, ela estava lá, ela era talvez uma pessoa que passava uma calma, uma tranquilidade para todo mundo, para gente, para pessoas do clube, para jornalistas, para outras famílias. Ela foi muito importante naquele momento. E alguns fatos, até a visita do presidente ao estádio, que estava em compasso de espera, até para evitar alguma coisa. Obviamente ninguém ia vaiar num momento como aqueles, protesto, né? Todo mundo não era o momento para isso. Não era o momento para isso, mas o próprio pai do zagueiro Felipe Machado, que estava muito bravo, irritado, e acabou que foi na Guaíba a primeira vez que ele falou uma frase que depois circulou em vários portais e que ele disse, olha, se é para eu ir lá pegar a medalha e ele não vir aqui no velório do meu filho, que ele nem venha. Então essa frase também, porque ele estava muito irritado com a situação. Então, a todo momento tinha alguma coisa tensa acontecendo, a incerteza de quando chegariam os corpos das vítimas. E o mais engraçado é que os momentos mais difíceis foram os que antecederam a chegada dos caixões. Quem não estava lá pode pensar, aquele momento, eu vi pela TV, eu vi pelo rádio, deve ter sido mais difícil. Não, aquele momento foi... eu acho que tanto as famílias como quem estava lá cobrindo pensou... Foi um momento mais de respeito. Então, aqui, não, também, mas foi aquela coisa de, olha, acabou, estão em casa, é isso. Vão receber as homenagens. Receber as homenagens, chegaram, estão com suas famílias em espírito, enfim, para quem acredita, cada um com a sua crença. Mas os momentos mais difíceis foram os que antecederam, as incertezas, a família que estava no estádio sem saber o que ia acontecer, a própria homenagem que foi simultânea com os torcedores do Atlético Nacional de Medellín, lá no Atanásio Girardot e na Arena Condá, que foi numa quarta-feira, no próprio dia do jogo, né, que seria o jogo. Isso. Então, aquele momento ali foi um momento que olha, por muito pouco eu não desabei. Claro que de vez em quando eu ligava para casa chorando, dizendo, olha, tá complicado, preciso de força. E aí, nesse momento também a Ananda foi importante, os meus colegas de rádio foram importantes, o pessoal que falava comigo, o pessoal da produção. Acho que todo mundo entendeu que era uma coisa muito marcante. Uma cara emocional. Os próprios colegas de outras rádios, né? E naquele momento a gente passa a dar um pouquinho mais de valor às amizades, à família, né? Olha, com certeza aquilo ali foi um momento que vai marcar para sempre a minha trajetória profissional, pessoal. Foi um negócio muito forte. Felipe, a gente já está encaminhando o final do programa, mas me obrigo a perguntar duas situações para ti. Primeiro, para ti, que hoje é um jornalista reconhecido, né, no meio esportivo, entrevista grandes jogadores como a gente brincou antes, alguns são muito sociáveis e tu tem um bate-papo muito legal, mas outros são mais retraídos, alguns meio marrentos, enfim. Como é que é para ti trabalhar isso? Como é que tu consegue chegar nesses dois estilos, né, nessas duas personalidades? E também, se tu te lembrar aí, algum fato pitoresco, engraçado, enfim, para contar para o nosso telespectador que tem acontecido nesse período. Eu acho que hoje a gente está muito refém de assessorias de imprensa. Eu sou amigo dos assessores, pessoas excelentes, mas para entrevistar um jogador, muitas vezes ele vai com aquilo tudo muito mastigado, perdeu um pouco da autenticidade. E às vezes... Esse bate-papo que a gente está tendo aqui, dificilmente conseguiria ter com um jogador. Não tem. E por incrível que pareça, o jogador quer isso, ele gosta disso. Claro que sim. Ele gosta desse tipo de bate-papo, ele gosta da resenha. Então, ficou uma coisa um tanto quanto hermética, Jairo. Eu acho que tem vezes que os clubes colocam um jogador para conceder uma entrevista coletiva, por exemplo, por conceder, porque há um protocolo e nós muitas vezes perguntamos por perguntar. É verdade.
Porque alguns atletas são mais retraídos ou seguem muito à risca aquilo que a sua assessoria passa. Você tem dificuldade até para se expressar. Até às vezes tem dificuldade, a gente tem que respeitar. Claro. Então, por vezes, a entrevista e o próprio... Eu fico pensando se o próprio ouvinte, telespectador, ele quer aquele produto. Eu fico refletindo sobre isso. Claro que a gente tenta tirar alguma informação a mais. Quando é alguém mais retraído, a gente tenta descontrair, fazer uma brincadeira. Agora, as melhores entrevistas, vamos citar, por exemplo, a dupla Grenal agora. Tu coloca ali, de repente, é o D'Alessandro pelo Inter, sim, o Douglas, o Maicon, talvez, pelo Grêmio, são atletas, o próprio Ramiro concede boas entrevistas. São jogadores que quando querem falar de futebol e leitura de jogo, tem estofo para isso. Quando querem falar de outras coisas, quando querem falar de um tema polêmico, tem personalidade para isso. Então, tu tens respostas satisfatórias dentro daquele nível. E para o teu ouvinte, para o teu telespectador. E não só jogadores, muito menos dirigentes também, técnicos, enfim, também passam por essa situação. Por exemplo, um cara que está fazendo um trabalho muito bom, que é o Odori Coman, como vice-futebol, ele foi criticado por não dar boas entrevistas. Por quê? Porque ele não tem aquele perfil do dirigente verborrágico. Exatamente, foi bem complicado. Né? E ainda é, mas não, claro já melhorou bastante. Claro que é. Então, ele não é o dirigente da frase de impacto, claro, que fala, que dá uma corneta no rival. Ele não é o do trabalho na prática. E não é também o Romildo Bolza Júnior, que já trabalhou com comunicação, facilita, com rádio em Osório, ele foi comentarista. E político, enfim. Político, comentarista em torneios de Osório, então é diferente. No Internacional, o Marcelo Medeiros, que se expressa também muito bem, é advogado, claro, o próprio Roberto Melo também é advogado, então até isso, o Odori Coman, nesse caso, que é economista, ele sofreu um certo preconceito, claro, inicial. Porque a gente às vezes cobra muito que o cara saiba falar, dê boas entrevistas. Mas será que isso é tão importante? Será que não é importante ele fazer um bom trabalho? E é claro, dentro daquilo que pode passar as informações, usar não é bem a palavra, mas através da imprensa, né, passar informações independente da forma como ele interage. Está transmitindo. Então é isso, eu acho que a gente tem que saber lidar. Tem jogador que é mais marrento, mais mascarado. Cara, será que precisa falar com esse cara? Será que a gente precisa ouvir esse cara? É tudo uma questão de pensar, de refletir. Eu não gosto, Jário, de fazer por fazer. Eu não gosto de fazer, eu vou ouvir fulano porque tal rádio ouviu. Eu não gosto de fazer por fazer. Eu acho que tu tens que procurar a pauta, seguir a tua linha editorial, tua linha de raciocínio, claro, do repórter especificamente, e entregar para o teu ouvinte alguma coisa diferente. E muitas vezes a entrevista coletiva é complicada, né? Porque tu faz uma pergunta e tu não tem a oportunidade de fazer a outra. Então, tu não consegue dar continuidade, às vezes vem o outro colega e muda o assunto, ou tem outra linha de pensamento, enfim, e aí não tem tu não consegue ter esse bate-papo, né, ter a resposta à pergunta e dar continuidade. Mas temos que trabalhar, não adianta. E uma coisa que a gente, aliás, está se fazendo mais, e esse é o canal como tu falasse, né, essa resenha que a gente está tendo. Se tu chamas um jogador para isso, ele vem. E se for um assunto, vai falar só de futebol? Ele trabalha com futebol, né? Não, vamos falar da tua vida, vamos falar de outras coisas. Ele vem, ele gosta. Agora, naquela entrevista, falar por telefone, apenas pré-jogos, isso os atletas não gostam. Às vezes a gente coloca no da assessoria, mas às vezes o assessor tenta e o jogador, não quero, não vou dar essa entrevista. Então tem que saber lidar. Eu acho que tudo e é claro, eu acho que quebrar um pouquinho daquilo de fazer... muitos jogadores e dirigentes acham que a imprensa é inimiga, né? Então tem que quebrar um pouco. Talvez eles achem isso porque a imprensa acabe só falando de um tema específico e quando surge uma polêmica é pau e pau. Talvez se a gente falasse sobre temas polêmicos de uma forma mais resenhada com eles, exatamente, seria diferente, né? Eu acho até que a receptividade deles seria diferente. Mas tu acredito seja prova disso, até pelo trabalho que vocês fazem no Vale e muito bem feito, e até da cobertura do próprio Aimoré. É diferente o jogador quando está numa cidade, está fora do foco de Porto Alegre ali, da grande mídia né, da coletiva, do holofote, da coisa fechadinha, hermético, uma pergunta para cada repórter. Quando tu tens mais proximidade com o atleta, tu vê que é diferente e consegue fazer um trabalho diferente. É claro,
não dá para cruzar aquela linha tênue do bruxismo, né? Então isso também o cara sabe que eu sou um jornalista. Tem que criticar, não adianta. Se tiver que criticar, eu vou criticar e o cara sabe que eu sou imprensa e que ele pode ser criticado. Não quero ser amigo de jogador de futebol, não quero ser amigo. Eu quero ser um profissional respeitado por eles que vai lá e faz uma entrevista. Quantos anos Guaíba? 60. Fiz 60 anos em 2017. É uma tradição do rádio. Eu tive a honra de já ser convidado a participar de alguns programas. Vai ser de novo, várias vezes. Imagina tu que está lá dentro todo dia. Hoje tivemos uma conversa com peso, então, com o grande jornalista Felipe Nabinger, filho da terra, veio de São Leopoldo, Capilé, viveu aí até por quase tempo, 30 anos, exatamente, na cidade de São Leopoldo, e hoje está levando o nome de São Leopoldo para a grande mídia também. Voltamos no próximo programa, sempre para Funny Feelings. Grande abraço a todos.